Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. Abandono do Pombal, de José Valentim Fialho de Almeida. O domingo tinha sido uma loucura para Maria de Jesus. Houvera festa em Santo Antônio, branco oratório que de cima do outeiro sorria de ingênuo aos arvoredos e aos cevadais. E Maria de Jesus, que era buliçosa e sadia, no pleno desabrochar de uns 18 anos magníficos, tinha ido mais as primas gozar no adro sonoro de bailados e cantigas da estranha harmonia perfumada e larga daquela tarde primaveral. Em março, o cair do sol deixa nos campos ainda reminiscências úmidas do longo inverno, tão enfadonho de passar nas herdades e aldeias. O chão está esponjoso ainda pela infiltração da água. Relvas perladas afogam os pés em frescuras doentias. Passa um friozito cortante nas ramadas nuas das figueiras e sobreirais, e o mesmo luar de pavor indefinível tem o que quer que seja de um gelo de sudário estendido sobre o cadáver da terra e todo pregado de alfinetes de estrelas. O bando de raparigas desceu tarde do outeiro, quando já os bailaricos desmanchavam e os céus maiciam de amor. No silêncio da vereda, que entre piteiras e silvados vinha entroncar na estrada da vila, as vozes timbradas de juventude e cascalhando em risinhos tinham um acalentar gracioso, e quebrando-se, subindo, smorzando, saltitavam de val em val e córrego em córrego, tornando música a exalação torporosa das plantas. Maria de Jesus, pouco afeita àqueles passeios do campo, deixava-se penetrar do encanto tônico dessa frescura que lhe fazia picadas nos pulmões, dando-lhe uma embriaguez de vida sem igual. Chegaram à vila já à noite, em tropel, chalhos nos braços, tranças caídas e braçados de flores, um remoinho de palavras e risos, que não era já palestra, mas lhes vinha como resultante daquela avigorentação de seiva e mocidade provocada pela travessia dos campos. Só em casa ela reparou que molhara as botinas, tinha a garganta presa e por vezes sentia um peso estranho de cabeça. É fadiga do passeio, dizia a rir, contando a alegria da festa, os pormenores dos bailaricos e a garridice sem exemplo do Santo Antoninho da Ermida. Precisava, porém, de ouvir-se para estar bem, e a cada silêncio, sem saber porquê, cerravam-se-lhe as pálpebras, a espinha dorsal caía-lhe dorida e uma tristeza vaga, feita de estupor e devaneio, entorpecia-a toda em narcotismos de banho russo. Foi agitado dormir essa noite. O Santo Antônio tomava-lhe no sonho dimensões colossais e de olhos toirados, barretina na cabeça, corria a ameaçá-la com a cruz, bramindo com a sua rude voz de pregoeiro. Não podia estar na cama. Voltava-se, sentava-se, bebia água e vinham-lhe opressões teimosas, pasmos fugitivos, um tremor febril de membros. Por 2 vezes cuidou que estava um vulto embuçado aos pés da cama, a encará-la do fundo de um grande capuz negro, barba fulva, onde lágrimas corriam. E de manhãzinha anunciou-se a tosse, a grande fadiga continuava e um fio de sangue correu-lhe a um canto da boca. A mãe fizera-se branca àquele terrível sinal, que ia dizer com o outro mais terrível ainda, aparecido no dia anterior sobre o leito da pobre pequena. Uma penita de pombo, toda negra, imóvel sobre o travesseiro. Queriam dissuadir a pobre velha e chamá-la às coisas práticas. Não haveria nada, tolice acreditar em sinais. Mas os olhos dela, fitos no pombal, não viam senão esses casais brancos ou cinza, alguns manchados de cores, alguns de pescoço irisado, 2 ou 3 todos negros, enormes como corvos, arrulhando altivamente nos beirais da casa, voando contra as ventanas do pombal, ouvindo as passos bater nas vidraças, com asas funestas de que abalavam ao vento pequeninas plumas agourentas. Os pombos,
dizia num fundo da sombra pobre, como se ante ela surgisse alguma evocação pavorosa. Dia agreste, cheio de incertezas no alto, com alternativas de sol e contramarchas de nuvens que, muito baixas, deixando farrapos pelos cabeços, a espaços truncavam a cordilheira, embaciando a transparência viva das verduras. Nos esqueletos das árvores, punha a rajada volitações de folhas, vinha um frio doloroso dos longes, e por massas, na opacidade do ar, troncos cruzados, ramadas vibrantes na sinfonia dos ventos, toda a confusão regelada dos bosques que vão rebentando a medo, dava uma sensação de amargura e de abandono. Como iam grossas as águas por esses barrancos e córregos, alagavam-se os terrenos baixos, exumavam-se radículas tortuosas cor de ferrugem das barreiras que resistir queriam ao turbilhão, e vinha das relvas zurzidas pela enxurrada, das atitudes contrafeitas e bruscos gestos do arvoredo, uma fadiga imbecil e atônita dor que quase traíam impotência. Terrenos fora alastravam-se ainda calvas áridas, bocados de chão velho, hirsutos de cães vegetais, aqui e além pintalgados de germinações tímidas, pálidas, finas, caminhando em filões, com o efeito de pinceladas ao acaso. Por toda a banda começava o cevar de hiena, da erva nova que se lustra, engorda e alimenta do cadáver da erva velha, e em vaidades de debochada a vai pisando, humilhando e roendo com uma espécie de implacável ciúme. Cada pequenina folha rebentando trazia ao mesmo tempo, herdadas lascívias secretas, como uma ânsia nupcial que alongava os pecíolos em pescoço para os beijos do amor frenético, revirava os ápices como línguas à descoberta de alguma nova sensação, irritando em titilações misteriosas sobre os reversos das folhas as vilosidades e pelos no doido prazer esbanjado de uma quermesse. Do entresolo dos bosques vinham sussurros de catadupas, azenhas trabalhando, gemidos de calos vergastados ou últimos idílios de folhas outonícias que esvoaçavam já mortas. Nessa transição de quadra, a natureza chorava melancolias líricas e se o bocejo da névoa rasgada deixava contemplar por momentos algum florão de céu brunido a revérberos de sol, viam-se no azul pálido, sobre o engaste do horizonte, os dulcíssimos furtacores que têm certos nós da madrepérola, tons de nácar, junquilho, turquesa e ouro, fundindo em maravilhosos reflexos. Nas seteiras da grande chaminé provinciana, larga e alta como um torreão de solar, o vento bramia em todos os tons, da raiva à súplica, querendo a todo o transe assaltar a vivenda, implorando, dizendo segredinhos, batendo pancadas humildes e quedando-se após como salteador na esperança que fossem abrir. De noite, uma chuva batera às vidraças e caíra sonoramente nas telhas, sob os golpes da ventania inclemente. Tempo que desalentava os trabalhadores e embebia de tristuras a alma frágil das mulheres. Pelos vidros da alcova via-se um bocado do jardim, pimenteiras verdes fazendo oscilar ao vento o seu pranto de folhitas oblongas, eloendros sem flor, cedros anões, piramidais e bujudos, canteiros de anémonas, reinúnculos, goivos, rosais e alfazemas, toda a flora chinfrim dos quintalórios de província. E alongando os olhos, Maria de Jesus via mesmo deitados os queridos arbustos que os pardais debicavam, e todas essas flores mal abertas que nos canteiros punham mosaicos de irregulares coloridos. A casa ficava de alto, sobre uma ondulação dos saibros, por forma que das janelas acima mesmo da parede do quintal podiam dominar-se todas as perspectivas agricultadas do vale. Eram renques de castanheiros à orla do rio barrento que a planura repartia em veigas férteis, laranjais, olivais, latadas e quintarolas cingidas por sebes de piteiras e sabugueiros, cantos de corela onde pascia a indolência fulva dos bois, jumentos e ovelhas roendo pelugens nos valados.
Mais para lá, grandes anfiteatros de outeiros, hirsutos de mato e crenelados de penhas lúgubres armavam escadarias de cíclopes contra a névoa ondulosa dos céus, e nitidamente cortados em brancos de caliça violentos, sem claro escuro, fins de aldeia iam-se esbatendo nos primeiros planos, colina abaixo, casas térreas com chaminés saindo em torrela das frontarias, esbracejos de parreiras por cima dos muros, medas de azinho e serras de palha em catedral, carros de mate erriçados de foeiros, portões de adegas com mariolas provando o tinto, mulheres fazendo meia nos poiais das portas, galinhas e porcos revolvendo as trumeiras podres, ruídos de bigorna, cantos de galos e no cotovelo da estrada já distante, 2 paus em cruz historiando um assassinato. No quintal, por cima do palheiro, a um lado, havia um mirante com balaustrada de louça, a que se subia por uma escada de tijolo orlada de craveiros e cachos de fúcsias. Entre palheiro e mirante era o pombal. A cama da doentinha ficava num ângulo da alcova e por entre as cortinas podia ela, mesmo deitada, alongar a vista contra a residência das queridas aves, que em grupos na cimalha do mirante, nos ângulos do telhado ou à porta das pequeninas moradas, se agachavam tristes, penas em tufos, cabecinhas debaixo da asa ou bico alto, espreitando a hostilidade parda do céu. Um ou outro pombo audacioso voava às vezes por cima do mirante, em arrulhos tímidos, saltitando nos balaústres, cauda em leque num gracioso movimento de subida e descida, e esse de bicar de volátil ocioso que procura distrair-se fazendo mal. A rajada, porém, fazia-o volver logo ao ninho, impotente para o vôo, de cabeça baixa e asas molhadas. Mesmo tossindo, face irritada de rosetas fúnebres, goela seca de febre, Maria de Jesus seguia as sortidas dos seus amiguinhos, cheia de dó porque eles sofriam. Esse dia foi cruel para todos. Às 2 horas, a febre trouxera desvario, e o santo do outeiro, com a barretina ao lado e cruz em riste, mais o embuçado de aos pés da cama fazendo rolar pela barba fulva grandes lágrimas silenciosas, volveram encher de cenas trágicas a mente da pobre criança, valsando, passando, estacando, esgrimindo gestos de todas as formas e descobrindo à luz uma face em que se repintavam todas as emoções e momices. Tão alto resfolegar que se ouvia nos quartos próximos, arquejante, estriduloso, acabando por vezes em silvo. A pele seca, de contactos ásperos, queimava como se fora uma brasa, e no peito que tomara tons amarelos, o animal feroz do coração, comprimido na jaula, batia de encontro às paredes, pondo na carne solavancos temerosos de ver. Ao mesmo tempo, espicaçava-lhe o tronco o cinto de cáusticos que lhe fora aplicado. Maquinalmente os seus beiços diziam água. Escancarados num pasmo vítreo, os olhos erravam no teto à procura de um ponto tranquilo onde não chegasse em galope o géride de fantasmas traiçoeiros. Bateram trindades. Já os últimos ares do dia eram absorvidos na sombra dos aguaceiros e da alcova esclarecida à luz de lâmpada nada se descortinava sobre o pombal ou sobre o jardim. Mas os vidros da janela tremeram de leve. Uma grande mão de dedos guios bateu devagarinho. Bateu. Doces e tristes, os olhos da velha mãe reconheceram na treva a asa do pombo negro fatídica e implacável, a que o indeciso da noite dava proporções desmesuradas. A tremer chegou-se à filha, viu-lhe um riso suavíssimo, espiritualizado de angústia e todo luminoso de inocência. Caíra ao arquejar da respiração, as pálpebras cerravam-se-lhe repousando, e no desenho do corpo indeciso nas penumbras do quarto, a palidez da cara somente punha em redor o divino clarão de uma auréola de martírio. Os pombos! Tornava surdamente a velha. Os pombos!
e era toda a sua queixa. Pelo dia seguinte, a esperança estava perdida. Os tecidos flácidos abandonaram-se a uma lassidão tenaz, sem resposta a estímulos de qualquer ordem. Mal se sentia a respiração da doente, e como um pêndulo que fazem cada vez oscilações de menor arco, assim o impulso do coração sucessivamente enfraquecia. Ao chegar de manhã, o velho doutor Patrício ainda sentiu sob os dedos nudosos o pulso vermiforme que, ondulando, fugia num fio tenuíssimo. Às 10, a onda partida do coração era menos viva já e mal chegava abaixo do cotovelo. Depois fez-se ainda mais curta e lembrava assim o exército em retirada que lentamente esguarnece um acampamento. Mal lhe sentiu frias as extremidades e, num desvairamento de morte, pôde estudar no rosto da filha a anatomia mortificada e plúmbea que é o toilette do corpo para as bodas do cemitério. A pobre velha desatou a bradar pelas casas como doida, tropeçando nos móveis e despedaçando as roupas da sua mísera viuvez. Corriam ao apelo os velhos amigos da casa e as santas mulheres que tinham visto nascer a pobre Maria, e um choro cortado de lamentos enchia a casa, fazendo alarme nas ruas. Alguém notara desusada atividade no pombal. Os chefes entravam pelas casinholas e picavam raivosamente as fêmeas no agasalho do choco, fazendo-as abalar dos ninhos. E em revoadas doidas por cima do mirante, a turba frenética afugentava alguma coisa dos ares, parecendo perseguir um inimigo oculto, sem arrufos, sem arrulhos, mas por uma forma incansável. Na vertigem da debandada eram profanados os ninhos, rolavam os ovos do alto, ou vinham-se esmigalhar nos tijolos da escadaria os pobres borrachos, brutalmente investidos pelos pais. Por vezes toda a buliçosa legião pousada nos cimos do mirante armava linha de batalha com graça marcial, em que faziam mosaicas armaduras de plumas dos peitos e o furta-cores dos pescoços levianos. O pombo negro, que dir-se-ia ter crescido pela noite, parecia comandar o veloz regimento, e no extremo da fileira, cabeça alta e olhos inquietos, estudava o horizonte tumultuoso das nuvens que um dardo de sol ensanguentava a espaços. Ia pela abóboda uma decoração dantesca, profusa em contrastes de negro e branco, com fumaradas errantes que o vento acossava de onde a onde. Por instantes condensada em cúpula ou rachando em zigue-zagues de ouro sob o choque dos vulcões em peleja, uma felpa de negro elétrico pastelava ameaçadoramente a amplidão, num tom unido azul-daço, felpa que era como o grosso do invencível exército de nuvens. Não havia ainda trovões e o ar rarefeito transmitia sons dificilmente. Além disso, dava-se nos seres e nas coisas uma suspensão de assombro, recolhimentos de plateia à escuta de um lance trágico. Viam-se chegar galopando os últimos esquadrões da tormenta, ao de manso, num pitoresco de emboscada com as suas provisões de água e fogo. Aquilo galgava por cima das montanhas, enovelando-se em musculaturas titânicas, como nos despenhados de Milton, e subindo a tomar fileira na formidável ordenação da batalha. Alguns medonhos atletas ficavam por momentos em pé sobre os morros crenelados da cordilheira, alongando os braços numa selvageria de formas, e arrojando ao largo os capacetes e escudos, pousavam de cabeleira em floresta a provocar em volta esses anões terrenos que se agachavam de medo. Mas outros, mais arrogantes, vinham logo atrás desses na escalada empreendida, cavalgando-os, cingindo-os em luta singular e subindo às costas dos que vinham depois. E bagagens, animais de ataque, leões em rebanhos, jaguares e panteras, carbonosos elefantes armados de torres, carros de guerra com panóplias de tridentes. Ante essa invasão sem barreiras, a natureza amedrontada retraía-se em frêmitos. Nem um vôo, de árvore a árvore, nos pinheiros, castanheiros e oliveiras de troncos rocados, havia gestos de súplica e dor centenária. Por baixo da sua velha ponte romana
e todo cozido com os pedregulhos e juncos do leito, desertava o rio sem rumor. Um trovão principiou em surdina do extremo horizonte. Veio vindo mais retumbante, como se quisesse fender essa basílica armada em funeral. O pombo negro abria nesse instante as asas a pairar um segundo e no mais alto do mirante pousou-se num grande vaso de catos, como no mirador de fortaleza cercada. Tinha a cabeça vibrante, bico no ar, o peito rofado e com os seus olhos castanhos observava os céus de lado, altivamente no seu posto. Caíam já grossas gotas de chuva que o ar riscavam de arames paralelos, rolando pelo terreno em esferoides vestidos de poeiras fulvas. Em magotes por essas azinhagas, enxado ao ombro, ramos de trovisco nos chapeirões, jumentos pela arreata, os trabalhadores recolhiam-se à vila, amedrontados, recomeçando a magnífica, um ar de deslumbramento estúpido. E alongando os pescoços numa angústia, as vacadas mugiam fundo, sob o peso da asfixiante atmosfera. Branca de encontro à fuligem do ar, a vila ressaía agora num minucioso desenho de casas lavadas, chaminés agressivas e portas carreteiras fechando por cancelões de ripa, como se um grande revérbero, em meio da sombra, a reembranizasse. Começavam ruídos subterrâneos, vertigens bruscas de relâmpagos. Nuvenzinhas pálidas, gases de tessitura frágil, punhos de valenciane e plumas de leques rasgados em crispações de raiva corriam, pousavam, debandavam, damasquinando os negrumes com fantasias níveas. E o pombo negro não descansava nunca. Viam-no voajar em elipsoides cada vez mais largas, investir bruscamente pelas ventanas do pombal, cuspindo de dentro a palha dos ninhos com turbilhões de penugem. A sua atividade tinha cóleras e vertigens. Ele fazia debandar o batalhão dos guerreiros, ia e vinha alucinado, mais negro que nunca, reflexos de aço nas asas e um alvoroto de penugens na raiz do bico. As mulheres menos magoadas, que para distrair-se vinham olhar pelos vidros as árvores do jardim e a vida do pombal, espantavam-se de semelhante tumulto de aves. Que terão os pombos? Que adivinharão os pombos? Perguntavam, fingindo ignorância. Todas, porém, sabiam a história da deserção. Era o agouro realizado, toda a família de almas que ia emigrar, acompanhando ao céu a sua irmã, envolvendo-a na jornada, defendendo-a com as asas, alimentando-a com arrulhos, vestindo-a da brancura divina da sua pureza e emitindo-lhe o esplendor da sua graça. Quando o velho doutor chegou, a face de Maria cavara-se de todo, havia na sua testa diafaneidades de cera e um tom verde-negro raiando-lhe das fontes afogava-lhe as feições num como luzeiro fosforente. Nas asas do nariz vincadas a ferro, pontos fulvos depunham-se em cristalização microscópica, como o pólen de uma funérea flor desmanchada. E os olhos abertos, gelados de humores, perdida a transparência, davam à fisionomia uma singular expressão de acabamento, angústia e suavidade idiota, deixando ver no terrível relance como o animal se ia transfazendo em coisa. Rezem, disse o velho em voz alta, pondo o chapéu para sair no meio dos choros renovados. Os últimos pombos abriam as asas, abalando por sua ordem a instalar-se na enorme serpente que se desenrolava palpitando sobre a irisação de um último raio de sol doentio. Os pombos, dizia agora toda a gente. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.